Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, te louvo por esse momento que tivemos agora de louvor a Teu nome através dos cânticos que cantamos aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor possa estar sendo com o pastor Roberto agora, na pregação da Tua palavra, que possamos estar ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer e possamos estar saindo daqui edificados nessa noite. Isso eu te peço, no nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. Com a graça de Deus, estamos aqui novamente. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para declarar a nossa confiança, nosso reconhecimento da presença de Deus entre nós. E nós somos gratos por cada dia que nós podemos viver na presença do Senhor. Porque cada dia é um dia em que nós somos agraciados com a graça de Deus. Então é muito bom estar aqui, início de uma nova semana, e eu sei que se nós fôssemos louvar a Deus por tudo que transcorreu nessa semana, nós teríamos muitas razões para bendizer o nome do Senhor. Nas últimas semanas, desde que eu retornei das férias, eu e a Rose, eu tenho trabalhado aqui na exposição a respeito do assunto de reavivamento, motivado por aquela experiência que tem acontecido lá na Universidade Americana de Asbury, e não avaliando o movimento de Asbury, né, mas pensando um pouco nessa questão reavivamento que de tempos em tempos volta. E de tempos em tempos o povo de Deus, os cristãos, estão então diante desse tema, seja por algum movimento que esteja acontecendo em qualquer canto deste planeta, seja por uma busca pessoal de uma vida mais profunda, mais centrada na palavra de Deus, mais cheia do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de continuar um pouco esses pensamentos a respeito de reavivamento. E se na semana passada, usando lá o texto de Neemias, nós chegamos a perceber que um dos efeitos visíveis de um verdadeiro reavivamento é que quando o Espírito Santo se move no meio do povo de Deus e realiza uma transformação, um enchimento do Espírito Santo, o povo de Deus redescobre a palavra de Deus, o valor da palavra de Deus, e se volta para a palavra de Deus de uma maneira muito mais empolgante, muito mais vibrante, muito mais impactante, e com o desejo de conhecer mais profundamente o Senhor. E aí então o povo se reúne e o povo diz, como disse lá no ajuntamento da Porta das Águas: traga o livro, traga o livro, traga o livro. Porque o povo tem sede de ouvir mais a respeito da palavra de Deus. E quando um reavivamento está em curso, nós podemos observar esse efeito de uma forma muito evidente na vida do povo de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, então, mais uma característica que eu creio está presente quando nós estamos vendo o mover do Espírito Santo na vida do povo de Deus. E eu gostaria de falar hoje um pouco sobre fidelidade a Deus. É um fato comprovável, seja nos reavivamentos que nós temos registrados nas Escrituras Sagradas, seja os reavivamentos que têm acontecido ao longo da história da igreja. É um fato comprovável que quando Deus está trabalhando na vida do seu povo, quando há um enchimento do Espírito Santo, o povo de Deus deseja se comprometer
mais profundamente, de maneira mais fiel, com mais seriedade e com mais temor a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e nós vamos abordar essa experiência da fidelidade do crente em um contexto de reavivamento, olhando para a experiência de um dos reis de Judá, o Reino do Sul, quando Israel estava dividido. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler os versículos 1 a 6, e eu estou usando hoje a versão revista e atualizada. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17, vamos fazer a leitura dos versos 1 a 6. Em lugar de Asa, isso aqui era um rei de Israel, né? Não é a empresa lá dos pais do Alaor. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos, a tua igreja aqui reunida, de abrir a tua palavra. E nós pedimos, Senhor, use a tua palavra no nosso meio, nas nossas vidas, no nosso coração, e que a tua palavra produza as transformações que tanto precisamos, Senhor, para que nós sejamos mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim instrumentos nas tuas mãos, e assim possamos servir ao Senhor, possamos honrar o Senhor, temer ao Senhor e assim viver para a tua glória. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o quanto você está familiarizado com o livro de Crônicas, os dois livros de Crônicas, né? Normalmente não é uma seção das Escrituras que a gente visita frequentemente, regularmente. Talvez a gente não tenha muita intimidade com esse livro. Mas muito do que está registrado nos livros de Reis, primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis, também nós encontramos muito daqueles registros aqui nos livros das Crônicas. Agora, o livro das Crônicas não é uma repetição aí do livro dos Reis. O livro das Crônicas tem aí um lugar, tem um propósito dentro das Escrituras, dentro da história do povo de Deus lá do Antigo Testamento. É um livro que foi escrito primeiramente para os judeus, mas não é um livro que foi escrito apenas para os judeus, somente para eles. O livro das Crônicas aí da história de Israel é uma parte inspirada da palavra de Deus. E como sendo um livro inspirado, que faz parte do cânon sagrado, este livro também traz instruções, este livro traz repreensão, este livro traz encorajamento, este livro traz exortação, este livro traz consolo para o povo de Deus, em qualquer época, em qualquer geração. E aqui estamos nós hoje, os bereanos,
abrindo as nossas Bíblias neste livro, esperando do Senhor a ministração aos nossos corações. Esse texto aqui, ele foi escrito aos judeus que voltaram para Jerusalém depois do exílio babilônico. Quanto tempo durou o exílio babilônico? 70 anos. Mas é um livro que não foi escrito somente aí para trazer informações históricas para o povo de Deus. O principal propósito do livro de Crônicas, os dois livros, foi o de encorajar, foi o de animar o povo de Deus que estava retornando do exílio para a restauração do reino de Israel. O escritor procurou mostrar aqui aos seus leitores que o Senhor permanece fiel à aliança. Lembra, eles estavam voltando do exílio. Deus permanece fiel à sua aliança. O povo deve confiar no Deus da aliança. E aqueles que foram levados cativos para a Babilônia por causa da desobediência à aliança, agora que estão de volta na sua terra, eles devem renovar o seu compromisso com a aliança que Deus fez com eles. E como eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso através da obediência aos mandamentos do Senhor. E o exemplo positivo dos reis fiéis do Reino do Sul, de Judá, que foram abençoados por Deus, o exemplo positivo desses reis, eles encorajam o povo de Deus para obedecer. Foi assim com o povo que voltou do exílio e encorajam o povo de Deus hoje da nova aliança para viverem na presença do Senhor, sendo fiéis e obedecendo a sua palavra. Por outro lado, o reino do norte, Israel, a maioria dos seus reis foram reis ímpios. Foram reis desobedientes, foram reis que não se voltaram para o Senhor, foram reis que não se preocuparam com a aliança. E a infidelidade desses reis do Reino do Norte funcionam como uma advertência para o povo de Deus não pecar. Este povo que estava voltando para Israel, funcionam aí como uma advertência para que não pequem, para que não desobedeçam à aliança e assim recebam o castigo. Aqui no capítulo 17 do segundo livro das Crônicas, nós temos aí o relato histórico do reinado do rei Josafá. Ele foi o 6º rei de Judá depois do rei Davi. E quando Josafá começou a reinar lá em Judá, a situação ali do povo não era das melhores. O povo de Deus achava-se dividido em 2 reinos. O reino do norte era Israel, o reino do sul era Judá, e o reino do norte, o reino de Israel, estava numa profunda crise espiritual. Eles tinham introduzido a idolatria, eles tinham o culto a Baal. Agora, quem é que introduziu essas coisas no Reino do Norte? O incrédulo rei Acabe e a sua perversa esposa Jezabel. Agora, no reino de Judá, que era o reino do sul, aí a situação não era assim tão crítica quanto lá em Israel, mas lá em Judá também havia os seus problemas. E antes de o rei Josafá começar o seu reinado, quem reinou antes dele foi o seu pai, foi o rei Asa. E o rei Asa introduziu reformas religiosas muito importantes em Judá. Mas nem todos os altares pagãos, nem todos os postes ídolos foram retirados de Judá. O rei Asa foi um rei fiel a Deus durante grande parte do seu reinado. Ele mostrou muita fé no início do seu reinado, mas ele deixou de confiar em Deus aí na parte final do seu reinado. O rei Asa,
E é exatamente nesse contexto, então, que Josafá é levantado por Deus. Ele é levantado por Deus, ele deve reinar em Judá, e nesse texto aí nós temos as primeiras obras de Josafá como rei de Judá. E esse é um texto, então, que foi escrito para animar o povo da aliança. E dentro do propósito aí do livro das crônicas, esse texto aqui, ele é muito apropriado para encorajar o povo que estava retornando do exílio. Agora vamos voltar aqui para o capítulo 17, versículos 1 a 6, nós já fizemos a leitura. O que Deus quer nos ensinar aqui nessa passagem? Nós temos aqui dois personagens importantes. Nós temos aqui o rei Josafá e nós temos aqui o Senhor Deus. Esse texto também nos revela a seguinte mensagem: o Senhor gracioso, ele abençoa o fiel rei Josafá. É a mensagem dessa passagem aqui. Duas verdades importantes devem ser destacadas aqui. Essas duas verdades constituem os dois pontos do sermão desta noite. Por primeiro, a fidelidade de Josafá para com o Senhor. Por segundo, a graça do Senhor para com Josafá. Vamos olhar para esse primeiro ponto, a fidelidade de Josafá para com o Senhor. Novamente os dois primeiros versículos. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Então observe o seguinte: logo que Josafá se torna rei aqui em Judá, diz o texto aí que ele se fortaleceu contra Israel. E ele então montou aí um forte exército. E Josafá tomou uma atitude radical de proteger Judá e de proteger também as cidades de Efraim contra Israel. Agora a gente precisa lembrar que Israel era o reino do norte. Por que Josafá tomou essa atitude aí tão radical? Por que se fortalecer contra Israel, o reino do norte? Israel, o reino do norte, eles também não eram povo de Deus? Então nós precisamos aqui entender um pouco o contexto. O clima nessas circunstâncias aqui do reinado de Josafá era um clima de guerra. Havia guerra entre Judá e Israel. Era uma guerra política, mas havia também aí uma guerra espiritual. Depois da divisão aí dos reinos, houve conflitos regulares entre o reino do sul e o reino do norte. E a gente vê isso ao longo do registro dos livros de Reis e de Crônicas, entre os reinados de Jeroboão e Abias, de Asa e Baasa, e aqui na época do rei Josafá também havia guerra contra Israel. Então, Josafá se fortalece aqui contra Israel. Eles estavam em guerra. Havia duas razões para isso. Primeiro, havia uma razão política. Ele queria assegurar as terras de Efraim. Essas terras de Efraim, o seu pai, o rei Asa, havia tomado de Israel. Elas eram terras férteis, elas eram terras produtivas, e certamente Israel queria de volta essas terras. Então Josafá, ele protege aquilo que o seu pai havia conquistado. Então havia algo político aqui nessa batalha. Mas havia também uma razão espiritual. Josafá, ele queria proteger o povo de Judá da
idolatria. A idolatria era algo reinante no Reino do Norte, lá em Israel naqueles dias. O Reino do Norte havia se esquecido de Deus. O culto pagão a Baal lá no Reino do Norte estava em alta. Então Josafá ele toma uma atitude séria, uma atitude radical de fechar as fronteiras de Judá aí com Israel, e eu creio que esta tenha sido a principal razão aí da sua atitude. E o contexto indica isso para nós. Versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Ele não buscou o rei Josafá, ele não buscou aí os Baalins, que estavam sendo buscados lá no Reino do Norte. Quem eram esses Baalins? Eles eram divindades pagãs. E eles estavam por toda parte, por todos os cantos lá no reino de Israel. No versículo 4, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então, Josafá, ele não agiu segundo as obras de Israel, não segundo as suas práticas pecaminosas, não conforme a idolatria reinante lá em Israel. Ele protegeu o seu povo da idolatria. Por que ele fez isso? Porque ele queria servir somente ao Deus vivo. O povo que retornou lá da Babilônia, estava de volta agora na terra prometida, precisava ouvir essa mensagem. Precisava lembrar disso que tinha acontecido em anos passados. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Por que eles ficaram esse tempo todo lá no cativeiro? Porque eles seguiram práticas abomináveis. Eles seguiram a idolatria dos povos pagãos. E agora esse povo, ele está de volta do exílio. E ele está de volta na sua terra pela graça de Deus. Então eles precisam aprender aí e relembrar essa atitude aí positiva de Josafá, de que o Senhor Deus, ele abomina todo tipo de idolatria, ele exige que o seu povo, que os seus servos sirvam somente a ele e o façam isso de todo o coração. Então eles precisam se fortalecer, agora estando de volta na terra, contra a idolatria. Eles precisam ser um povo santo, eles precisam ser um povo exclusivo do Senhor, e eles precisam, como foi no caso aqui de Josafá, eles precisam se fortificar, até mesmo contra os membros do povo de Deus, quando estes são infiéis e não andam segundo a vontade do Senhor. Agora, o ato de Josafá aqui de se fortalecer contra Israel é também uma mensagem para nós hoje. Deus chama o seu povo e sempre que eu leio a respeito de um reavivamento, seja na história da igreja, seja nos registros sagrados, sempre que nós estamos diante de um grande agir do Espírito Santo, nós vemos o Espírito Santo movendo o povo de Deus a manter uma posição firme diante do pecado. Deus nos chama a nos fortalecer contra as ciladas do diabo. Deus nos chama a nos fortalecermos nele. Nós precisamos lutar contra tudo e contra todos que ameaçam a nossa fé. Então veja aí, Josafá, ele pôs exércitos para impedir que a idolatria de Israel invadisse Judá. E fazendo a transposição para a nossa experiência como crentes, nós estamos constantemente em uma luta sem tréguas. A partir do momento que nós nos tornamos crentes, filhos de Deus, nós também entramos para uma batalha espiritual.
e não haverá tréguas durante toda a nossa estada neste mundo, até que o Senhor volte para nos buscar. Nós estamos indo em direção à nossa pátria celestial, mas nós estamos numa batalha e nós precisamos estar armados para essa luta, e nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Tem uma armadura de Deus para o crente? Tem. Está lá no livro de Efésios. Você pode fazer a leitura depois. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13. Paulo exorta os crentes lá de Éfeso que se vistam de toda a armadura de Deus. E ele vai explicar lá o que é essa armadura. E por que o cristão precisa estar vestido com a armadura de Deus? Porque existe uma luta constante contra as forças do mal. Existe uma luta contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. E se você é um crente verdadeiro, eu sei que você tem esse combate dia após dia. Dia após dia você está lutando contra a sua carne. Dia após dia você está aí lutando contra o inimigo da sua alma. Dia após dia o mundo está com o seu destacamento contra você, e você precisa lutar. Mas a grande notícia em relação a esse conflito é que nós estamos do lado vencedor. Diz o apóstolo João: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É possível, em meio a essa batalha, a esse combate, é possível nós sermos mais que vencedores. E como Paulo diz lá naquele texto sobre a armadura de Deus, é possível permanecermos inabaláveis, com a espada do Espírito nas mãos e nos nossos corações, e também em constante oração. Deus vai nos ajudar a sermos vitoriosos contra os nossos inimigos, contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. E Paulo diz em Efésios 6:1: fortaleçam-se na força do Senhor. Não deem lugar ao diabo, não deem lugar ao pecado na sua vida. Então esse ato aqui de Josafá, de se fortalecer contra Israel, é também uma expressão da sua fidelidade ao Senhor. E sempre que reavivamentos estão em curso na história bíblica ou na história da igreja, nós vemos que o povo de Deus é levado a um viver mais fiel, mais profundo e mais comprometido com o Senhor, com a palavra do Senhor e com a obra do Senhor. Os versículos 3 e 4 falam um pouco mais sobre esta atitude de fidelidade aí de Josafá. Versículo 3: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então é dito aqui a respeito de Josafá que ele andou nos primeiros caminhos de Davi. E é dito que ele não andou conforme os reis de Israel. Agora, o que é andar nos primeiros caminhos de Davi? Andar nos primeiros caminhos de Davi aponta para essa conduta fiel, para essa conduta piedosa de Josafá. Nós sabemos pela história bíblica que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então andar nos caminhos de Davi é andar nos mandamentos do Senhor, é andar segundo o coração de Deus. A Bíblia fala para nós a respeito do caminho dos justos e fala para nós a respeito do caminho dos ímpios. Você lembra onde nós lemos a esse respeito? Salmo capítulo 1. Deixa marcado aí e vamos para lá. Salmo 1.
Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós temos o caminho dos justos e nós temos o caminho dos ímpios. E o piedoso segue qual caminho? Segue o caminho dos justos, ele segue a direção de Deus, ele não anda segundo os seus próprios caminhos, ele não anda segundo os seus próprios pensamentos, mas ele anda com Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia de homens fiéis, homens que andaram nos caminhos do Senhor. Você deve lembrar de Enoque, andou com Deus. Você deve lembrar de Noé, você deve lembrar de Abraão, você deve lembrar de José, você deve lembrar de Davi, e hoje está lembrando do rei Josafá, para ficarmos aqui somente no Antigo Testamento. Agora, o ímpio, ele não segue o caminho dos justos, ele segue o caminho dos ímpios. Ele segue o seu próprio coração, ele segue o seu próprio pensamento, ele não segue os mandamentos do Senhor. E isso nós vemos no testemunho da maioria dos reis ímpios lá do Reino do Norte, lá de Israel. Eles andaram em maus caminhos, eles não se preocuparam em obedecer ao Senhor, eles não atentaram para as advertências dos profetas. Agora Josafá, ele serviu fielmente a Deus, ele não buscou os Baalins, ele não seguiu as práticas pecaminosas lá de Israel, e o seu prazer era como o prazer deste homem justo aqui do Salmo 1, o seu prazer estava em andar nos caminhos do Senhor, em meditar na lei do Senhor, em guardar os seus mandamentos. Esse era Josafá. Pergunta que precisamos fazer agora, e quanto a nós? Quanto a mim e a você? Como é que está a nossa conduta diante do Senhor? Em que caminhos nós temos andado? Nos caminhos do Senhor ou nos nossos próprios caminhos? O que nós temos buscado aí para a nossa vida? Nós temos buscado o Senhor, a sua vontade, compreender os seus planos, os seus propósitos para a nossa vida? Nós temos buscado os seus mandamentos? Ou nós temos buscado aí a satisfação dos nossos desejos pecaminosos? O Senhor exige fidelidade da nossa parte, e é um fato notório na história de todos os reavivamentos, que quando Deus envia um reavivamento, o povo de Deus tem um desejo intenso no seu coração de buscar o Senhor, de servir ao Senhor e de andar na presença do Senhor. O Senhor quer o nosso coração, Ele tem prazer em que nós andemos fielmente nos seus caminhos. E, irmãos, muitas vezes, talvez mais do que nós imaginamos, nós falhamos em andar fielmente aí nos caminhos do Senhor. Se você ler alguns capítulos antes aqui desse que nós estamos considerando aqui, o povo de Israel do Reino do Norte, diz aqui o texto na minha versão, ele estava cocheando entre dois pensamentos. Eles queriam servir a Deus, mas eles também queriam ao mesmo tempo servir a Baal. Às vezes acontece na nossa experiência.
nós queremos ser membros da igreja, nós queremos nos identificar com o povo de Deus, mas nós queremos ainda viver nos nossos pecados. Então nós tentamos servir aí a dois senhores. Eu quero Cristo na minha vida, mas eu quero também os meus pecados. Ou nós caminhamos no caminho dos justos em obediência aos mandamentos do Senhor, ou nós caminhamos no caminho da rebeldia dos ímpios. Ou nós entramos aí pela porta estreita, onde o caminho como é o caminho da porta estreita? É um caminho apertado, é difícil de andar nesse caminho, é um caminho desconfortável, mas é um caminho que conduz à vida. Ou então nós podemos andar no caminho apertado, espaçoso. Agora, o caminho espaçoso, ele é um caminho amplo, ele é um caminho largo, a porta que entra para esse caminho é uma porta larga, é fácil de andar nesse caminho, você anda muito confortavelmente nele, quando você entra pela porta larga, mas ao final desse caminho, o que sobra, o que resta, aonde você chega? O caminho espaçoso conduz à perdição. O que você prefere? Que caminho você quer seguir? E é triste saber que muitos seguem o caminho do pecado, que leva à morte, que leva à perdição. Mas o Senhor está chamando o seu povo, e sempre que há um reavivamento, é isso que o Espírito Santo produz no coração do povo de Deus. O Senhor está chamando o seu povo a andar nos seus caminhos, para que eles tenham vida. E essa é a palavra que Deus nos manda pregar. O seu povo precisa voltar ao caminho da obediência. Deus traz essa exortação na sua palavra para o nosso benefício. Ele faz isso para nos conduzir ao arrependimento. Ele não tem prazer sequer na morte do ímpio. O livro de Ezequiel diz isso. Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e então viva. Os exemplos então positivos dos reis do Reino do Sul, especialmente a fidelidade de Josafá, que nós estamos considerando nessa noite, também nos encoraja, me encoraja muito, eu espero que encoraje você também a andarmos nos caminhos do Senhor, nos seus mandamentos, não nos nossos próprios caminhos. E é isso que Deus requer de cada um dos seus filhos. E todos aqueles que experimentam um reavivamento na sua vida, desejam também isso para a sua vida, andar nos caminhos do Senhor. Mas o que é necessário para tomarmos uma posição firme, para andarmos nos caminhos do Senhor, para abandonarmos os nossos pecados? O que é necessário? É necessário coragem e ousadia. É preciso, meus irmãos, coragem e ousadia para seguirmos fielmente ao Senhor. É preciso coragem e ousadia para não estarmos aí divididos entre dois pensamentos. O rei Josafá, ele foi ousado em seguir a Deus. O versículo 6 aí diz: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Agora, muitos reis, especialmente lá do Reino do Norte, eles elevaram o seu coração, eles foram ousados, mas não para seguir a Deus, mas elevaram o seu coração e foram ousados para pecar contra Deus. Mas Josafá, ele teve o seu coração ousado para obedecer a Deus. Ele obedeceu a Deus com fidelidade, mas ele obedeceu a Deus também com coragem.
e a sua ousadia em seguir os caminhos do Senhor se manifestou em uma atitude muito séria e muito radical. E diz o texto aí no início, quando nós lemos, que ele tirou os altos eram aqueles lugares mais elevados, lá em Israel, perto das montanhas, onde eles construíam altares para adorarem divindades pagãs. Então e esses altos, alguns foram construídos também no Reino do Sul, lá em Judá. Então Josafá, ele removeu estes altos e postes ídolos que estavam lá em Judá, que eram lugares de adoração. Lugares onde se encontravam estátuas de falsos deuses, lugares onde o culto a Deus era misturado com o culto a Baal. Logo depois aí da separação dos dois reinos, o Reino do Sul também foi afetado com a idolatria. E Asa, que era o pai de Josafá, ele tentou abolir a idolatria em Judá. E Josafá, o seu filho, ele seguiu nessa mesma direção, fortalecendo-se contra Israel, destruindo tudo aquilo que restou da idolatria em Judá. Então ele tomou uma atitude corajosa, ousada, de servir apenas o único e verdadeiro Deus. E ele fez isso juntamente com todo o povo de Judá. Com essa atitude corajosa da parte de Josafá, ele desafiou todo o povo, ele animou o povo, ele encorajou o povo, e com isso, o povo de Judá voltou-se inteiramente para Deus. Então nós precisamos ser cristãos ousados, nós devemos ter a coragem de confessar a Cristo. Nós precisamos fazer isso diante dos homens, nós precisamos fazer isso com as nossas palavras, com os nossos atos. Nós precisamos de um coração que seja elevado, que seja ousado para servir somente a Deus. Josafá, ele manifestou a sua ousadia em seguir a Deus. Ele arrancou os postes ídolos. Ele destruiu a idolatria lá em Judá. Eu creio, irmãos, que muitas vezes nós temos que ter a coragem de arrancar da nossa vida todo o pecado que está nos impedindo de viver para Deus, de viver uma vida santa diante de Deus. Todo ódio, toda hipocrisia, todo medo, egoísmo, imoralidade, tudo isso deve ser banido da nossa vida. Caso contrário, nós não vamos ser crentes fiéis, corajosos, e certamente não vamos experimentar nenhum tipo de avivamento ou reavivamento na nossa experiência. Nós precisamos ser cristãos ousados, nós precisamos ter coragem de dizer não às coisas do mundo. Se nós queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, nós não podemos vacilar. Agora, os cristãos, eles não precisam ser fracos, não precisam ser tímidos, porque Paulo disse para Timóteo que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas Ele tem nos dado um espírito de poder, amor e moderação. Deus nos chama a segui-lo com toda fidelidade, com toda ousadia, no poder do Espírito Santo e no amor que procede do Pai. Que o nosso coração seja elevado, ousado, não para pecar, mas para obedecer a Deus. Deus manifestou aí a sua graça com todos aqueles reis que foram fiéis a Ele, em andar nos seus caminhos, e Ele manifestou aí a sua graça a esse rei Josafá, um rei fiel e um rei corajoso. Então esse aí é o primeiro ponto, a fidelidade de Josafá para com Deus. Vamos olhar o segundo ponto agora, a graça de Deus para com Josafá. Então nós estamos vendo aqui nesse texto que o rei Josafá,
ele mostrou sua fidelidade ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor. Ele andou nos caminhos de Davi. Ele buscou obedecer a Deus. Ele seguiu as práticas de Davi, não as práticas de Israel. Ele foi um rei fiel. O que motivou Josafá a ser fiel ao Senhor? Qual foi a razão da sua fidelidade? A primeira parte do versículo 3 nos dá a resposta. O Senhor foi com Josafá. O Senhor foi com Josafá. Essa expressão aqui indica que a presença graciosa de Deus estava com Josafá. E por causa da presença graciosa de Deus com Josafá, Deus abençoou o reinado de Josafá. Deus deu a Josafá a capacidade de ele, Josafá, ser fiel a Deus. Por causa da graça de Deus, Josafá também estava com Deus e foi fiel a Deus. Isso aqui é impressionante. De um lado, Josafá foi fiel a Deus. De outro lado, Deus foi com Josafá. E por isso ele foi fiel a Deus. Agora, nós não devemos esquecer que Josafá, ele era um homem falho. Ele era um pecador como todos os homens. Ele era alguém sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos sentimentos, aos mesmos pecados. E a Bíblia, ela não esconde aí alguns dos erros que Josafá cometeu. Josafá também pecou durante o seu reinado. Mas apesar dos seus pecados, Josafá foi um rei fiel. Por quê? Versículo 3. Porque o Senhor era com ele. A graça de Deus o motivou a andar nos caminhos do Senhor. Foi a graça de Deus. O Senhor foi com ele. Ele foi fiel ao Senhor porque o Senhor foi com ele. É por isso que nós não devemos engrandecer Josafá, e eu espero não estar fazendo isso nessa noite. Nós temos que glorificar a Deus. Foi a graça de Deus. É a graça de Deus que fez dele um rei. E Deus abençoou o seu reinado. E isso traz uma outra lição espiritual para nós. Nós não devemos nos orgulhar de nós mesmos quando nós estamos vivendo em fidelidade ao Senhor. Eu não posso me orgulhar da minha fidelidade, da minha santidade, de eu estar andando nos caminhos do Senhor. Por que eu não posso me orgulhar disso? Porque isso só é possível na minha vida pela graça de Deus. É Ele quem nos torna fiéis. Se Deus apartar de mim um minuto que seja da sua graça na minha vida, eu sou o pior dos pecadores. E essa vai ser a sua experiência também. É Ele que nos torna fiéis. Pela graça de Deus, não apenas nós somos salvos, mas também nós somos guardados, nós somos protegidos, e a sua graça nos faz praticar aquelas boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o Senhor manifesta a sua graça, Ele nos salva através da graça, Ele nos preserva através da graça, Ele nos guarda através da graça, Ele vai nos apresentar irrepreensíveis na sua presença através da graça, e Ele, pela graça, preparou boas obras para andarmos nelas. Então, conforme aí a sua aliança da graça, o Senhor abençoa todos aqueles que lhe são fiéis, mas Ele castiga, Ele disciplina, Ele repreende todos aqueles que se mantêm rebelde contra Ele. É Ele quem abençoa as obras das nossas mãos. E nós vemos isso aí na história dos reis. O Deus gracioso
ele abençoou os reis que foram fiéis a ele. E Josafá foi um desses reis fiéis, abençoados por Deus. O que Deus fez em favor de Josafá, além de dar-lhe a graça de ser fiel? Versículo 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o povo de Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Esse verbo confirmou, ele é usado muitas vezes no sentido de estabelecer uma monarquia. E é exatamente o caso aqui do nosso texto. Então diz o texto aí que o Senhor confirmou ou estabeleceu o reino nas suas mãos. Então qual é o detalhe importante aqui acerca do reino de Josafá? Ele não foi estabelecido por Josafá. O reino foi estabelecido por Deus, foi confirmado por Deus, porque o Senhor era com Josafá. Então Deus abençoou Josafá, Deus tornou o seu reinado próspero, e Deus fez isso não apenas materialmente, aqui no caso da experiência de Josafá, mas fez também espiritualmente. Josafá, ele foi engrandecido ao extremo. Josafá tinha um grande e forte exército. Josafá tinha o respeito das outras nações que davam a ele presentes. Josafá tinha fortalezas, ele tinha cidades fortificadas. Aí no verso 5, nós lemos aí que todo o povo de Judá reconheceu que o Senhor era com Josafá no seu reino. Então o que o povo fez? Trouxe presentes para Josafá. E isso aqui, irmãos, essa atitude aqui do povo foi uma expressão de respeito, foi uma expressão de honra, foi uma expressão de submissão, de gratidão ao rei a quem Deus confirmara o reino. Então Deus recompensou a fidelidade aí do seu servo Josafá com riquezas, com honra em abundância. Deus motivou o povo a trazer presentes a Josafá. Tudo isso aí, quem é que fez? Deus. Você não tem aí o texto que Josafá pediu presentes para o povo. Deus fez tudo isso. Foi Deus que fez Josafá próspero no reino e espiritualmente. Nisso nós vemos a graça de Deus em favor aí de Josafá, mas não foi somente isso. Existe uma outra manifestação maravilhosa da graça de Deus. O Senhor Deus, por sua graça e em fidelidade à sua aliança, estava trabalhando por meio de Josafá, dentro dos seus propósitos redentores, dentro do seu desígnio da redenção. Ele vai cumprir a sua promessa redentora, ele vai estabelecer o trono de Davi para sempre. E Josafá é mais um pequeno pavimento nesta via, nessa estrada, nesse caminho da redenção. Deus prometeu a Davi estabelecer o seu trono para sempre. Vem agora para o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17 também, versículos 11 e 12. A aliança do Senhor com Davi. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Essa promessa aqui
essa aliança de Deus com Davi, essa promessa é central em todo o livro das Crônicas. E essa promessa aponta para o descendente de Davi. E ele teria um reino eterno. Quem é esse descendente de Davi? Seria Salomão? Seria Josafá? Não, esse descendente de Davi era quem? Jesus Cristo. É ele que terá um trono para sempre. O filho de Davi. Deus preservou a dinastia de Davi. E Josafá, que é mais um elo nessa corrente do plano redentor de Deus. Deus preservou a dinastia de Davi. Dela descenderia o Cristo, o filho de Davi, para salvar o seu povo, para estabelecer o seu reino para sempre, e em fidelidade à sua aliança e à sua descendência, Deus estava usando agora o reinado de Josafá para continuar os seus desígnios da salvação e da redenção do seu povo. Ele faria isso através do filho de Davi, o filho que viria na plenitude dos tempos. Deus está trabalhando na vida do seu povo para cumprir a sua promessa. E aqui neste momento da história bíblica, Deus estava fazendo isso por meio de Josafá. O Senhor está preparando o caminho para Cristo. Então, o estabelecimento deste reinado temporário de Josafá é uma prefiguração do estabelecimento do reinado eterno do Messias. Josafá, pela graça de Deus, está servindo, está a serviço daquele que é maior que ele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que merece toda a honra, glória, que terá o seu reino estabelecido para sempre. Deus já cumpriu essa promessa em nosso favor. Cristo já cumpriu a obra redentora que o Pai lhe mandara fazer. E hoje Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, está intercedendo por nós, está reinando no nosso coração. E o Senhor nos protege contra todos os nossos inimigos. Ele nos protege e nos guarda na salvação que Ele conquistou para nós. No reino milenar nós vamos reinar com o Senhor, e na glória nós vamos reinar eternamente com toda a criação. Este é o evangelho da graça de Deus para o seu povo. O Senhor estabeleceu o reino de Cristo para sempre. E aquele que é maior do que Josafá reina sobre nós. Isso é graça. Cristo é o nosso Senhor. Nós desfrutamos das bênçãos do seu reino já agora. Nós vamos desfrutar eternamente. Quando nós pensamos nisso, qual deve ser a nossa atitude diante do nosso eterno Rei que nos salvou e que nos guarda na salvação? Fidelidade, gratidão. Quando nós reconhecemos aí a grandiosa graça de Deus para conosco, nós só podemos nos encher de gratidão. E nós queremos então oferecer a nossa vida a Ele. E nós queremos fazer dessa oferta um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como expressar nossa gratidão na vida prática do dia a dia? De várias formas. Tendo prazer em guardar os mandamentos de Deus, sendo ousados em andar nos caminhos do Senhor, porque essa é a atitude de todo crente que reconhece a graça de Deus na sua vida. E todo crente que está passando por um reavivamento, e quando o povo de Deus está passando por um reavivamento, o povo de Deus quer dedicar toda a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que reina sobre tudo e sobre todos, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Então isso aqui é a história de Josafá, e essa história de Josafá é uma linda ilustração
acerca da responsabilidade humana e da soberania de Deus. E é impressionante como essas duas verdades, elas se encontram aqui mais uma vez na Bíblia. Porque do lado da responsabilidade humana, nós temos Josafá. Josafá foi fiel a Deus. Josafá andou nos caminhos de Davi. Josafá procurou a Deus. Josafá foi ousado. Josafá tomou atitudes radicais contra o pecado. Josafá colocou o exército contra a idolatria. Josafá fez uma faxina espiritual em Judá. Josafá guardou os mandamentos. Josafá fez tudo isso em obediência, perseverança. Agora, tudo isso que Josafá fez, era sua responsabilidade fazer. Era isso que se esperava de um homem piedoso, de um homem fiel. Então, ele fez aquilo que era a sua responsabilidade. Por outro lado, Deus o abençoou para que ele fosse fiel. Versículo 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Quem tornou o coração de Josafá ousado em seguir os caminhos do Senhor? Deus. Então, Josafá foi fiel e Deus tornou o coração de Josafá fiel. Então, nós temos aqui esse belo encontro, né, dessas duas verdades tão maravilhosas da palavra de Deus. Então, Deus inclinou o coração de Josafá para que ele fosse fiel. Deus fez de Josafá alguém comprometido com ele. Deus foi com Josafá. A graça de Deus está presente em cada um desses 6 versículos. Então essa talvez é mais uma lição importante para nós. Eu devo andar em santidade. Eu devo ser fiel ao Senhor. Eu devo andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que buscar agradar ao Senhor e viver na presença dEle. Eu tenho que fazer isso. É minha responsabilidade. Mas o outro lado, quando nós estamos aí nesse esforço, Deus, através da sua graça, Ele torna o nosso coração fiel para seguir a Ele. Que seja assim conosco. Seja fiel, procure o Senhor, seja ousado nessa busca, lute, resista, persevere, mas saiba, Deus vai te abençoar. Ele vai recompensar a tua fidelidade. Ele vai inclinar o teu coração. E Ele vai confirmar as obras dEle na tua vida. E Ele vai fazer isso para a glória do seu nome. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por poder compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. E, Senhor, neste momento da nossa história em que nós estamos desejosos de ver um grande movimento do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa experiência, nós queremos pedir, Senhor, inclina o nosso coração para somente Te servir, seguir os Teus caminhos. Ó Senhor, torna o nosso coração ousado para andar nos Teus caminhos, assim como o Senhor fez com Josafá. Que nós estejamos, Senhor, na Tua presença, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Nossa fé muitas vezes é tão pequena. Muitas vezes, Senhor, nós não estamos olhando para Ti unicamente. Nós não estamos sendo fiéis. Nós não estamos andando, Senhor, segundo o Teu conselho e a Tua vontade. E eu peço, Senhor, então, por mim e pelos meus irmãos,
Faça essa obra, Senhor, de avivamento nas nossas vidas, para que nós possamos seguir apenas o Senhor, temer apenas o Senhor, andar na Tua presença. A caminhada aqui neste mundo é muito difícil, nossa peregrinação exige muito da gente. Nossa batalha contra a carne, o diabo, o mundo, mas nós estamos, Senhor, nas Tuas mãos, nós estamos protegidos pelo Teu poder, pela Tua graça, e daqui a pouco, Senhor, nós vamos estar contigo para sempre. Mas a minha oração, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, pela Tua igreja, que ao longo deste ano nós possamos ter o nosso coração inclinado para andar nos Teus caminhos, na Tua vontade e fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém.